Querido amigo, hoje vamos estudar o parágrafo inicial do capítulo 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. O tema nesses versículos é a santidade. Considerando-se que esta era uma das deficiências da fé dos Tessalonicenses, vamos fazer algumas considerações sobre esse assunto tão importante. O significado original de santidade, ou santificação, traz um duplo sentido. Por um lado, contém a ideia de separar, cortar fora, consagrar, mas também traz a ideia de pureza, de retidão, de integridade. Então, santo é aquele que foi separado para Deus e, por essa razão, deve ser preservado puro para que Deus possa dele se utilizar. Com a presença de Jesus Cristo entre nós, houve um desenvolvimento claro da santidade cerimonial para a santidade ética-moral. Na santidade exterior, para a santidade interior. Houve esse desenvolvimento. Da santidade formal para a santidade informal. Isso aconteceu quando Jesus veio e esclareceu o espírito da lei. O sentido de santidade, então, no Novo Testamento, descreve a qualidade moral e espiritual que o cristão deve ter a partir da sua salvação. A santificação, nesse aspecto, ocorre bem no início da vida cristã, juntamente com a conversão, com a regeneração, com a justificação. Por isso, temos duas maneiras de entender santificação ou entendermos santidade. A santidade, em razão da posição do cristão, é: santo é todo aquele que está em Cristo. E a santidade, em razão da condição do cristão, é a exortação para que nos tornemos aquilo que nós já somos. Em síntese, santificação é a obra contínua de Deus na vida do crente, tornando-o realmente santo, entendendo-se por santo alguém portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Em particular, a santificação é o Espírito Santo aplicando na vida do cristão a obra realizada por Jesus Cristo. A santificação é, portanto, algo já recebido de uma só vez, mas algo que devemos adquirir passo a passo. Mas qual é a razão de ser da santificação? Por que nós devemos ser santos? A resposta mais óbvia é que Deus é santo. Sendo Deus santo, Ele deseja a nossa santificação. Por isso, ao tratarmos desse tema, podemos dar esse título a esses versos: o comportamento santo, ou a necessidade do comportamento santo. O texto é 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12. Querido amigo, é necessário reconhecermos que existe uma lógica por trás da exigência de Deus quanto à nossa santificação. Santo é propriedade daquilo que foi separado para Deus e deve se manter puro para que Deus possa dele se utilizar. Estamos falando, nesse caso, de um chamamento para um relacionamento diferenciado com Deus, onde os critérios do relacionamento são definidos pelo próprio Deus. O nosso afastamento de Deus ocorreu porque nós optamos lá no Éden escolher por nós mesmos os nossos caminhos, os critérios pelos quais iríamos viver. Quando nossos pais decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, decidiram assumir o controle de dizer o que é certo e o que é errado. A santificação se explica pelo fato de Deus nos chamar de volta para um relacionamento de intimidade exclusiva com Ele. Isso é, um relacionamento separado, colocado à parte. A comunhão e a intimidade com Deus, desenvolvidas nos termos de Deus, devolvem a nós o caráter de Deus. E, nesse caso, podemos aprofundar a nossa relação com Ele, que, por sua vez, aprofunda a restauração e a formação do caráter dele em nós. Exatamente porque essa formação do caráter divino em nós está em processo, e é Deus quem comanda o processo, é que Paulo então pôde afirmar: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, cremos que o motivo pelo qual devemos ser santos, como Deus é santo, é que se não formos santos, veja bem,
nós não conseguiremos sobreviver na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo o seguinte: meu filho, se você não desenvolver a santidade em sua vida, você não vai conseguir andar em comunhão comigo. E aí nós perguntaríamos: mas por que, Senhor? Ele responderia: porque se você chegar perto de mim, da maneira que você está, você vai se queimar, você vai derreter. Então, nós temos diante de nós o desafio da santificação. Andar com Deus conforme o querer de Deus, sendo transformado cada dia de acordo com o caráter de Deus, é um processo delicado e desafiador. Resumindo então esse texto, é possível vermos sua síntese nessa frase, que é um desafio para nós. Todo cristão deve ter como alvo em seu viver evidenciar uma vida comportamental santa. Eu repito, esse é o princípio e esse é o desafio de Deus, desse texto para cada um de nós. Todo cristão deve ter como alvo em seu viver evidenciar uma vida comportamental santa. E nesse texto nós vamos encontrar 5 evidências de uma vida cujo comportamento é santo. A primeira evidência para esse tipo de vida, a primeira evidência de um comportamento santo é ter como alvo uma vida agradável a Deus. De fato, temos que lembrar que em nossa jornada cristã, o nosso viver deve ser desenvolvido para o inteiro agrado do Senhor. Isto é, devemos viver vidas agradáveis a Ele. Foi o próprio Paulo que disse que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, diante dessa verdade, muitos cristãos dizem que a vida cristã é difícil. Eles estão enganados. A vida cristã não é difícil. Querido amigo, a vida cristã é impossível. Exatamente. Andar com Deus, agradar a Deus, fazendo sempre a vontade de Deus, em dedicação exclusiva a Deus, estar disponíveis e instrumentalizados somente por Deus em todo o tempo, é uma experiência que jamais será conseguida por qualquer ser humano entregue às suas próprias forças. Por essa razão é que o apóstolo Paulo consola os cristãos dizendo que Deus mesmo se encarrega. Ele se encarrega de nos conduzir pela vida de santidade. O apóstolo então mostra que a palavra de Deus opera eficazmente nos que creem. Mediante o quê? Mediante a ação do Espírito Santo que nos foi dado por Deus. Então, por que nós enfatizamos tanto o estudo da palavra de Deus? Por que nós estamos gastando esses 5 anos para estudar profunda e detalhadamente a palavra de Deus? Por que fazemos essa jornada através da Bíblia? Por quê? Porque a palavra de Deus aplicada em nossas vidas pelo Espírito Santo é o caminho para a santificação. Em segundo lugar, um comportamento santo evidencia-se por ter como alvo a pureza sexual. Versículos 3, 4, 5 e 6. Nesses versos encontramos o apelo do apóstolo Paulo para que os tessalonicenses não se esquecessem com que propósito Deus os tinha chamado para a salvação. Eles teriam que, veja só, 1. Se abster da imoralidade sexual. 2. Saber usar o seu próprio corpo em santificação e honra. 3. Não ser dominado pelas paixões e desejos desenfreados como na vida pagã que eles tinham anteriormente. 4. Não ir além do que é conveniente defraudando seu irmão. E 5. Deveriam saber também que Deus é o vingador dos que praticam tais ações. Assim como Paulo os tinha orientado, transmitindo-lhes a palavra de Deus quando ainda estava com ele, agora ele desejava que os tessalonicenses, tão recentemente convertidos em um mundo no qual prevaleciam tais práticas pecaminosas, tivessem em mente que tinham sido chamados deste mundo não com o propósito de viver em impureza, mas em harmonia com a grande obra de santificação que o Espírito Santo, o dom de Deus concedido à igreja, estava realizando nos seus corações. Querido amigo, ao tratarmos então sobre moralidade sexual, essa questão
tão debatida atualmente, temos que perceber que entre os próprios cristãos, a experiência contemporânea enfatiza dois extremos. Alguns pretendem ficar apenas com a palavra, enquanto outros querem ficar apenas com o Espírito. Os que optam pela palavra em detrimento do Espírito se tornam então o quê? Legalistas, moralistas, teóricos, cerebrais e passam a discorrer a respeito da doutrina, da ética, dos desvios, dos pecados, acabando por gastar os dias falando a respeito de Deus e das coisas de Deus, em vez de falar com Deus e experimentar a vida de Deus. Por outro lado, os que fizeram opção pelo Espírito, em detrimento da palavra, se perdem em experiências místicas de êxtases e se abrem pela imaturidade a toda sorte de fenômenos e espíritos, baseando os desvios imorais na liberdade que o Evangelho proporciona. De uma maneira equivocada, mas eles usam esse argumento. O Evangelho nos deixa livre. Querido amigo, somente a obediência à palavra de Deus, na dinâmica sujeição do Espírito Santo, vai ser capaz de nos levar a uma vida de santidade, a vida semelhante a Deus. Por isso, em terceiro lugar, um comportamento santo evidencia-se por ter como alvo ser dirigidos pelo Espírito Santo. Entenda bem esse ponto. Em terceiro lugar, um comportamento santo evidencia-se por ter como alvo, por desejarmos ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo. Versículos 7 e 8. E é exatamente nesse ponto que surgem duas perguntas. Afinal de contas, quem é o responsável pela santificação? E qual é a dinâmica do desenvolvimento da santificação? Querido amigo, lembrando que a santificação é posicional, isso é, nós já somos santos, e ao mesmo tempo é condicional, estamos no processo de nos tornarmos aquilo que já somos. Ao tratarmos do desenvolvimento da santificação, temos as responsabilidades claramente definidas. Primeiro, podemos afirmar a responsabilidade divina. De um lado, Deus, além de desejar a nossa santificação e nos chamar para uma vida de santificação, Ele se responsabiliza pela nossa santificação, concedendo-nos o seu dom supremo, isto é, o Espírito Santo que habita em nós. Mas, em segundo lugar, por um outro lado, a santificação é também responsabilidade humana, pois o cristão é exortado a rejeitar o mal e mortificar a carne, a fim de desenvolver as virtudes cristãs. Portanto, a melhor compreensão para um viver santo, para o desenvolvimento de um comportamento santo, é percebermos a responsabilidade compartilhada. Percebemos que a parceria entre o cristão e o Espírito Santo é vital. A santificação é obra divina, realizada no homem pelo Espírito Santo. E a santificação é obra humana, realizada sob a direção e o domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Quando responsabilizamos somente um ou outro, incorremos em desvios e radicalismos. A resposta bíblica apresenta um equilíbrio entre a ação divina através do Espírito Santo e a ação humana através de uma vida disciplinada, dependente e na direção do Espírito Santo. Em quarto lugar, um comportamento santo evidencia-se por ter como alvo o amor fraternal. Veja os versículos 9 e 10. Como mencionamos anteriormente, agora nós vamos inverter e dizemos o seguinte: se a santidade deve ser uma característica cristã porque Deus é santo, o amor também agora deve ser uma característica cristã porque Deus é amor. Romanos 12:10 diz: os cristãos têm que preferir uns aos outros em amor. Gálatas 5:13 diz para servirmos uns aos outros. Efésios 5:21 exige que os cristãos se sujeitem uns aos outros, enquanto Filipenses 2:3 instrui cada um considerar o outro superior a si mesmo. 1 Pedro 5:5 diz para servirmos uns aos outros com humildade. E Marcos 10:43 a 45 diz que se alguém quiser ser grande no reino, esse precisa ser ministro, precisa ser servo de todos os outros. Querido amigo, essas são as ações do amor cristão. O amor mútuo exige sacrifício mútuo.
A beleza da submissão entre os cristãos é que ela tende a ser contagiosa. Você tem amado de tal maneira que outras pessoas têm procurado esse estilo de vida? Em quinto e último lugar, um comportamento santo evidencia-se por ter como alvo a dignidade cristã. Versículos 10 a 12. Querido amigo, afinal, o que é viver com dignidade para com os de fora? Ora, é viver discernindo o nosso tempo. É viver sabendo que essa nova sociedade contemporânea, a nova sociedade pragmática, confronta o cristianismo não mais no debate a respeito da verdade, mas agora nos questiona a respeito da funcionalidade do Evangelho. O Evangelho funciona mesmo? O que as pessoas querem saber mesmo não é se o Evangelho é a revelação divina, mas se esta revelação aponta na direção da felicidade imediata e da solução dos problemas cotidianos. Sabe por quê? A solução e a felicidade estão de mão dadas, com conforto, com pouco ou nenhum sacrifício, com nenhum sofrimento, com resultados emocionais satisfatórios e o bem-estar pessoal. É isso que o homem de hoje procura. Então devemos ficar atentos, pois viver dignamente com os de fora, com os não cristãos, deve nos fazer perceber também que essa abordagem a respeito da atualidade e da funcionalidade do cristianismo não está presente apenas nos ambientes de oposição da fé evangélica. Ela já se encontra, esse questionamento já se encontra dentro dos nossos arraiais, já se encontra nos meios dos círculos chamados cristãos. Temos então que demonstrar que é digno trabalhar com as próprias mãos para termos o suprimento daquilo que é necessário e agradável. Mais uma vez afirmamos, essa mensagem que proclama a prosperidade sem o sofrimento inerente à vida cristã não é bíblica. Querido amigo, concluindo então esse estudo, podemos dizer que essa reflexão nos leva a perceber que se não bastassem aqueles que discutem se o cristianismo é verdade ou não, temos que perceber que temos os que questionam se o cristianismo é possível ou não, se o cristianismo é relevante ou não, se ele funciona ou não nos dias atuais. Temos que viver e responder que o caminho da santidade não é apenas conceitual, mas é sobretudo vivencial. Temos que viver e anunciar que é na dinâmica que vai além do crer e se concretiza na experiência que a vida cristã santa, a vida de um comportamento santo é possível. Que o Senhor te abençoe e que conceda para você a força necessária pelo seu Espírito para que você possa viver um comportamento santo, refletindo essa mudança que houve no seu interior. Só poderemos contar com essa parceria se aceitarmos o chamado de Jesus, que além da salvação, nos concede exatamente o Espírito Santo, o poder para viver e fazer diferença em nossa jornada terrena. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você possa desfrutar dessa vida santa que o Espírito Santo pode dar para você. Um grande abraço e até o próximo programa.